Antes de iniciar, vamos orar ao Senhor. Mas você vai orar exclusivamente pela sua vida. Não vai pedir pela família, não vai pedir pelo irmão, nem por você. Por você. Converse com Ele agora. Coloque-se diante dEle, em oração, abrindo seu coração para Ele. Nós chamamos o culto de quarta-feira de culto de oração, não é? Então vamos orar. Deus soberano, Deus eterno, Deus criador de todas as coisas, engrandecido seja para sempre, Deus, o teu nome, exaltado seja o Senhor em toda a terra, que toda língua confesse que o Senhor é o nosso Criador e que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que a tua bondade, ó Deus, que seja estendida a todos os povos, que a tua misericórdia, a tua graça alcance, ó Deus, os corações que ainda não te conhecem. Meu Deus, que na tua casa, chamada casa de oração, também, ó Deus, possamos sentir a tua mão, o teu direcionamento, a tua graça sobre a nossa vida. E te pedimos, ó Espírito Santo, que venha agora também a abrir a nossa mente, o nosso ser, para aquilo que a tua palavra traz ao nosso coração nessa noite. Que haja entendimento, que haja sabedoria, e que nessa quarta-feira possamos sair daqui diferentes, com outra visão, renovados pelo Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, do 23 até o 31. Atos 4, 23 até o 31. Acompanhe na sua versão. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse.
Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? O contexto dessa história diz o quê? Que eles tinham sido presos porque tinham realizado um milagre. E aí eles foram açoitados, foram presos. Pedro e João, eles foram açoitados. E a ameaça deles era qual? Saiam daqui, mas não contem nada, não comecem a anunciar esse nome, não anunciem isso que vocês fizeram, parem com isso. E qual foi a resposta deles? O que é melhor? Eu servir, eu obedecer ao que vocês mortais, meros mortais estão dizendo, ou obedecer a Deus? E eles o ameaçaram ainda mais, dizendo: parem com isso. Mas como havia dentro daquele lugar um grupo glorificando a Deus por tudo que tinha acontecido, eles não tiveram poder para segurá-los ali e os soltaram. E quando eles retornam para esse lugar, há ali então uma congregação reunida, um grupo reunido. Eles começam então a contar tudo o que tinha acontecido. E é interessante que ali eles começam a orar. E era costume deles estarem juntos em oração. Atos 2 vem dizendo isso, que eles estavam contritos em oração. Eles repartiam tudo juntos, mas estavam também ensinando e orando juntos. Então havia dentro deles uma constância em oração. Havia neles um costume de orar. Havia dentro deles uma vontade, uma sede em orar. Eu achei interessante hoje que eu fui ali no museu e hoje era gratuito, e aí nós fomos lá. E numa das salas que tem lá, tem um histórico daquela sala, o que era? Era a sala de jantar, ou sala de almoço, a sala. E ali estava escrito assim: o imperador e sua família, eles acordavam bem cedo, e para não ficarem sem a iluminação, eles almoçavam bem cedo. Os irmãos imaginam qual horário que eles almoçavam? Entre 9 e 10 da manhã. Quando eu li, eu parei, eu olhei de novo, falei: peraí, 9 horas da manhã almoçar? E aí vem dizendo que o jantar deles era entre 16 e 17 horas. Então era um costume daquele povo, naquele momento, mesmo sendo imperador, almoçar 9 horas da manhã. Não sei se o Júlio consegue isso, mas eu não consigo. É o horário que a gente ainda está no café da manhã. Alguns não, alguns já passaram por isso. Mas é algo interessante. Havia um costume deles nesse horário. Da mesma forma que há dentro de nós um costume em orar. Quando eu acordo e eu peço a Deus para que Ele abençoe a minha vida naquela manhã, naquele dia inteiro. Eu tenho costume de orar quando eu estou no momento da minha refeição.
E ali eu agradeço por tudo aquilo que Ele tem me dado todos os dias. E aí eu também, à noite, tenho o meu momento de intimidade com Ele, agradecendo por todo o dia que eu passei, pelas lutas, mas também pelas vitórias, pelos livramentos. E eu também tenho, e vocês também têm, o costume de chegar à igreja e sentar, e muitas vezes no culto nem começou, e você senta aí e começa a orar, agradecendo por tudo que Ele tem dado. É um costume nosso, é uma sede que nós temos de orar, de estar diante dEle e conversar com Ele. E é interessante que esses homens tinham também o costume de orar. Depois do relato de Pedro, eles começam a orar. E dentro desse ambiente, a Bíblia diz que eles estão orando, pedindo a Deus forças para que eles não estivessem em uma luta, mesmo sendo perseguidos. O Pôncio Pilatos, como ele vem dizendo, pelos guardas romanos. Mas o que é que eles pedem? Senhor, renova as nossas forças para proclamar o Evangelho. Ou seja, eles não estavam preocupados naquilo que ia acontecer, talvez com a vida deles, mas eles estavam preocupados em anunciar o Evangelho, em que Deus desse forças a eles para que eles começassem a evangelizar. E aí o texto vem dizendo no 31, aliás, no 30, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus. Lá em Atos, eles pediram isso. Usa a minha vida para trazer, e eu não estou dizendo cura espiritual, cura física, mas usa a minha vida para proclamar o Evangelho, para curar as pessoas que estão enfermas espiritualmente. Usa a minha vida para isso, estende as tuas mãos sobre a igreja, sobre essa congregação, sobre nós que estamos aqui orando juntos, pedindo ao Senhor, nos renove as forças para proclamar o Evangelho, para anunciar a salvação. E aí, eu queria que vocês imaginassem isso. Um lugar que não tinha nenhum recurso, mas todos juntos na mesma oração, no mesmo pensamento, contritos todos juntos naquele lugar, pedindo a mesma coisa, numa comunhão incrível. E o que acontece no 31? Depois deles terem orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Para quê? Apenas para começar a pular? Apenas para começar a cair no chão? Apenas para assoprar e as pessoas caírem? Apenas para falarem em línguas? Apenas para terem experiências assim? Não! O que vem dizendo? Eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ou seja, eles pediram a Deus para que Ele estivesse com eles, dando a eles força, renovação espiritual, para que estivessem forças para evangelizar, e eles estavam juntos ali, contritos em quê? Em pedir ao Senhor tudo isso. E o que aconteceu depois daquela oração? O lugar tremeu e eles foram cheios,
com intrepidez, com coragem, anunciando o Evangelho. Que coisa incrível isso! E aí a gente começa a pensar, se a partir de mim eu tenho pedido isso a Ele, que Ele me dê uma renovação tão grande dentro do meu ser, que eu comece a anunciar corajosamente, com autoridade, o Evangelho da salvação. É tão sério isso, ver que as pessoas estão morrendo sem Cristo, que esse grupo que estava aqui não estava pedindo riqueza, eles não estavam pedindo posição social, eles não estavam pedindo poder, eles não estavam pedindo outra coisa a não ser que Deus os abençoasse em anunciar o Evangelho. E aí nós ficamos pensando, como um país onde se diz milhões de evangélicos, com milhões de pessoas numa marcha para Jesus, com cultos em igrejas de domingo a domingo, mas que cada vez a gente vê escândalos acontecendo, onde a gente vê que não é o evangelho pregado, genuíno. Então a gente fica pensando, será que essa coragem para pregar esse evangelho nós estamos tendo? Nós, que eu digo, povo evangélico. E como eu falei, ele é tão sério, que lá na frente, depois dele convertido, um homem chamado Paulo, ele lá em Romanos 9, ele diz o seguinte: ele viu que ele tinha sido impactado pela palavra, ele vem, se converte, ele sendo judeu, e ele começa a sua viagem, e ele escreve àquela igreja, e ali naquele lugar ele começa a entender que mesmo sendo ele judeu, o evangelho não poderia ficar apenas preso a eles. E ele demonstra na carta que esse evangelho não era apenas para o povo judeu, mas sim para todos aqueles gentios lá de Roma, e ele queria dali partir para a Espanha, mas ele continua ali em Roma, e dentro dele há uma angústia. Ele vai dizer isso, que dentro dele surge uma angústia, por saber que aqueles que ele tanto amava, não conseguiam compreender o que é o Evangelho. E ele diz lá em Romanos 9, digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência confirma no Espírito Santo, tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos e de minha raça, o povo de Israel. Ele está dizendo, essa salvação é tão maravilhosa, que eu preferia que você, se eu pudesse, eu trocava com você. Se eu pudesse, eu fazia com que eu mesmo fosse o anátema para a salvação de vocês, porque vocês são meus irmãos.
E por mais que eu tenha orado, por mais que eu tenha feito, parece que esse efeito não chega a vocês. Paulo tinha essa consciência de que ele precisava pregar, que ele precisava falar, da mesma forma que aqueles homens lá em Atos estavam dizendo: Senhor, eu não quero outra coisa a não ser falar do teu evangelho, me ajuda nessa missão. E eles, cheios do Espírito, começaram a pregar e a evangelizar. Da mesma forma foi Paulo, cheio do Espírito, dizendo: eu não quero mais ver vocês aí, povo escolhido, vocês não podem mais ficar sem, mas vocês não compreendem isso. Quisera eu então abrir a mente de vocês e colocar a salvação, mas como isso não dá, se eu pudesse, eu sairia desse contato, desse aconchego, dessa comunhão com Cristo, por amor a vocês, por amor a vocês. Será que temos tido essa angústia no nosso coração? De dizer: Senhor, eu amo tanto a minha família, que se eu pudesse, eu trocava de lugar com eles, para que eles compreendessem, para que eles compreendam a salvação tão maravilhosa que o Senhor tem me dado. Será que temos pedido a Deus: enche-me do Espírito, para que eu proclame o Evangelho do Senhor? Senhor, renova as minhas forças, porque está tão difícil, mas renova as minhas forças, porque eu preciso anunciar o Evangelho. Eu sei que o tempo está correndo, eu sei que cada dia que passa, mais se aproxima a morte daqueles que eu amo. E o problema não é esse, o problema é o que vem depois dela. E o problema não é o que vem depois dela, é onde essa pessoa vai estar. E Paulo dormia com essa constante angústia de saber que aqueles irmãos dele estavam indo para longe. E como é a nossa ideia, o nosso cotidiano de oração? Será que é só me dá? Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Enquanto tem gente morrendo sem Cristo, enquanto tem gente sem esperança alguma. E eu não estou falando de governo, não. Esperança existencial, de dizer: quem sou eu? Eu não sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui? Estão clamando: por favor, falem do Evangelho para mim. E a gente pensa lá no povo lá do Alasca, do iglu, lá do povo lá da China. Não, tem gente talvez dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no círculo familiar, está dizendo: por favor, encha-se do Espírito Santo para falar comigo com autoridade desse Evangelho que você conhece, desse Evangelho. Tem uma pessoa que mora lá perto de casa, que ela está com câncer terminal. E a coisa mais triste é saber que ela, em todo o tempo, amaldiçoa Deus. Estou dizendo isso porque é sério mesmo.
Que tristeza. E a família ora, e a gente ora, e visita. Coração duro demais. E a gente fica com aquilo na cabeça, sabe, Júlio? Senhor, abre a mente dessa pessoa, que é uma pessoa boa, mas que está nessa situação. Então, irmãos, é muito bom a gente louvar, é muito bom a igreja cheia, é muito bom estar aqui com os irmãos, é muito bom tudo isso, mas encha a sua vida, peça igual aqueles homens ali pediram: enche-me, Senhor, do teu poder, da tua graça, da tua unção, unge os meus lábios para onde eu for eu falar do teu evangelho, e não permita que eu caia numa rotina de olhar tudo completamente indiferente, mas incomoda o meu ser, incomoda a minha vida, como foi a vida de Paulo, incomodado, angustiado, por saber que seus irmãos estavam indo para um outro lugar que não era o céu. Que seja assim na nossa vida, que a gente peça avivamento na nossa vida, não avivamento apenas de arrepio, não, mas um avivamento para fazer igual aqueles homens, anunciar com toda a força, com toda a coragem, o evangelho de Jesus. Amém? Vamos orar? Peço ao Júlio que venha aqui e ore para a gente nesse momento. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, que nós podemos estar aqui na sua presença, mas o mais importante é que a gente pode contar sempre com o Senhor, e de que nada pode nos afastar do amor que o Senhor tem por todos nós. O Senhor é nosso Pai, o Senhor nos criou. Muito obrigado por isso, muito obrigado pela palavra que ouvimos, e que possamos colocar em prática, Senhor, cada vez mais o que lemos, as devocionais, os sermões, que nós possamos refletir, e pedimos isso a Ti, Senhor, que o Senhor nos incomode realmente, para que nós possamos viver essa Sua palavra. Além disso, possamos levar essa palavra às pessoas, Senhor, que as pessoas possam também sentir o que nós sentimos, um amor intenso que vem de Ti. Mas para isso, Senhor, nós precisamos nos movimentar. Então nós Te clamamos, Senhor, nos coloque força, Senhor, redobra as nossas forças, o nosso ânimo e a nossa intencionalidade para levarmos a Tua palavra para as pessoas. Nós possamos nos movimentar e nos lembrar que nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos, assim como Jesus nos ensinou. Nós possamos seguir essa palavra, Senhor. Nós sabemos que nós vamos ter tribulações, problemas, aflições, mas também teremos vitórias e conquistas. Mas o Senhor está conosco, que nós assim queremos, e coloque isso nos nossos corações, nós possamos Te buscar cada dia e cada vez mais, para levar a Tua palavra àqueles que não a ouviram. Nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.